Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa a todos os ouvintes, espectadores. Bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez edição de número 20, 20ª edição do podcast, chegando para vocês. Recados, bom, quem ainda quiser participar do quadro O Som dos Trilhos, né, e ter seu comentário respondido em vídeo pela minha pessoa, pode deixar aí suas anotações no campo abaixo dos comentários, com críticas, dúvidas, sugestões, estarei lendo todas. Já lancei o primeiro episódio do Som dos Trilhos, teve uma ótima recepção, muitos comentários ali, com certeza vou colher alguns para a leitura futura, mas eu também vou recolher também alguns comentários desse podcast. Então, caso vocês tenham interesse em ter uma resposta mais completa, postem aí, né? Vai de vocês. Eu não tô brigando ninguém a nada, mas quem quiser postar, quem ajudar aí com o canal, vai receber aí um alô especial, o famoso salve, né? Mas pois bem, recado dado, vamos às notícias. E a nossa primeira notícia da semana é uma notícia muito boa, finalmente, né? Chega o primeiro trem da linha 5 na estação Santa Cruz, né? Bom, não se sabe se foi além de Santa Cruz, se sabe que chegou até Santa Cruz finalmente, né? Depois de muito tempo, depois de muita incerteza, a linha 5 foi interrompida novamente no seu trecho ali nos domingos e foi registrado que uma composição executou os testes pós-Brooklyn. Inicialmente esse teste foi um teste apenas funcional mesmo, primeira andada no trecho para ver se está tudo certo com a energia, com a via, né? Certo? Né, a composição que foi... Aliás, é tanto que a composição que foi prestar serviço até Santa Cruz foi a composição F5, né? Ou seja, para quem achava que o Frota F ia ser descartado, não. Frota F está lá guardado no pátio Guido Calói, bloco A. Vai passar por uma pequena modernização para substituir o sistema de sinalização dele por mais recente, que é o CBTC. E, consequentemente, né, acho que só para não deixar ele parado, ele foi fazer o teste lá nas vias até Santa Cruz, certo? Uma coisa que é importante de se falar sobre esse teste é que algumas filmagens foram vazadas, né? Algumas dentro da composição, outras fora da composição. Você vê ali o estado das estações, está um pouco... muita coisa ainda por fazer, sabe? Piso, eles não tá totalmente instalado, comunicação, né? E a gente tá chegando próximo, é a data de entrega das estações, então é preocupante o estágio delas. Já teremos aí, em breve, a estação Eucaliptos para ser entregue. Não sabemos se ela vai ter algum atraso ou não, né? Moema também é um caso muito preocupante de estação que está com as obras civis atrasadas, mas pelo menos o primeiro teste com os trens ocorreu. A partir de agora, o que nos falta, né? Falta testar, né? E efetivamente liberar o sistema de sinalização. Liberado o sistema de sinalização, a gente pode ter um controle dos trens, né? Lembrando que os testes são feitos continuamente dos trens para que eles possam ter toda uma incorporação. E além disso, né? Cada trecho novo que abre é uma nova leva de testes que são feitos, porque além de você ter um controle do tráfego, você tem que garantir mais trens desse tráfego. Então, conforme a linha se expande, mais importantes serão os testes e, se duvidar, né, que pode ser complicado, mais frequente e impactante podem ser as falhas, né? Que é um pouco preocupante. Tivemos alguns problemas com a linha 5 algumas semanas atrás, então isso reforça a ideia de que por mais que o novo sistema de controle seja eficiente, ele no seu estágio inicial é muito suscetível a falhas. Mas pelo menos aí já tem trem rodando no trecho. Agora é só esperar mais algumas semanas para verem esses trens de fato operando na linha 5 Lilás. Lembrando, o Frota F, né, ele vai voltar sim, depende só de uma reforma básica ali no sistema de controle dele, para que ele possa
trafegar juntamente com o Frota AP sem nenhuma incompatibilidade nos sistemas. Basicamente é isso, o primeiro trem ali chegando a Santa Cruz. Muito bem, segunda notícia seguinte, Ruas Invest fará parte do consórcio da linha 6 laranja. A linha 6 laranja é uma linha que está travada atualmente, essa linha que é uma linha de PPP integral, responsável por construção e operação. Se não me engano, a concessão são de 35 anos, se eu não me foge a memória. Pois bem, a linha 6 laranja estava com muito problema de questão de verba, ela estava parada por questão de verba, porque a Move São Paulo, né, as empresas que faziam parte da Move São Paulo eram algumas empreiteiras que estavam sujas na Lava Jato. Eles precisavam de um empréstimo do BNDES para poder iniciar as obras, né? Eles estão com um tatuzão lá no Tietê, vai sair 2 tatuzões do Tietê. Entretanto, devido a essa questão de eles estarem sujos por causa da Operação Lava Jato, não saiu a verba necessária. Ele ficou parada por praticamente 1 ano, certo? Até que nós tivemos alguns passos, algumas empresas começaram a entrar no negócio para tentar dar uma ajuda. Daí a Ruas Invest foi uma das empresas que entrou, a única brasileira agora, né, que vai assumir a linha 6 de vez, né, já saindo da Move São Paulo, porque o que aconteceu é o seguinte, né, se a Move São Paulo não desse continuidade às obras, o contrato poderia ser rescindido e haveria muito tempo para fazer uma relicitação, seria uma coisa muito problemática, né, e se o governo não pensasse em fazer por si só, vendo que o negócio não ia dar certo. Mas pelo menos as coisas voltaram, né? A Ruas Invest, ela vai participar em 15% das ações da Move São Paulo, certo? Uma fatia consistente. A China Railway Corporation pega metade da fatia, né? Que é uma empresa chinesa de ferrovias, né? Ela pega metade da sociedade da linha 6 laranja. E a Mitsui, que é uma japonesa, pega 35% dessa concessão, sendo que a Mitsui ela foi a única empresa que desde o começo da formação do consórcio ela se manteve, né? Saiu a Move, saiu o conglomerado das empreiteiras e só sobrou a Mitsui, que junto com a Ruas Invest e a China Railway Corporation fazem parte aí do novo consórcio da linha 6, certo? Com isso, o consórcio finalmente pode buscar o seu empréstimo por parte do BNDES, talvez por ter um lado ali chinês, já até mais fácil, já que o chinês geralmente está ficando rico, né? Por assim dizer. E a previsão de solução é que até o fim desse mês de janeiro, o empréstimo já seja efetivado e as obras possam ser retomadas. Lembrando que acho que até inaugurar a linha 2022 para frente, né? É uma linha importante, a linha da educação, né? A linha universitária, passa por várias universidades e é uma linha que liga a Zona Norte, num trecho carente de transporte, portanto, uma linha muito importante para ser realizada aqui em São Paulo. Então, fica a notícia, a Ruas Invest completa, então, o quadro do novo consórcio da linha 6 e, eventualmente, vai dar aí prosseguimento às obras da linha. Pois bem, a próxima notícia é o seguinte, né? Na verdade é um conglomerado. Não sei quanto tempo vai durar esse bloco aqui. Não sei se vai ser muito longo, muito curto, mas eu vou tentar fazer aqui de maneira que vocês possam compreender a situação e eu também possa dar a minha opinião. Linha 5 e 17, a concessão, né? Semana conturbada, semana cheia de coisas, né? Bom, essa semana tava bastante recheado, né? Não sabíamos o que haveria por vir, só sabíamos que tinha a concessão da linha para acontecer. Alguns dias antes da concessão, o Sindicato dos Metroviários começou a agir e promoveu uma greve de 24 horas. Se eu não me engano, essa greve aconteceu na quinta-feira, certo? Quinta-feira aconteceu a greve dos metroviários de 24 horas, foi aprovada a greve, afetou todas as linhas. Entretanto,
De praxe, eu não sei como é que o sindicato funciona, mas nem todo o sindicato aderiu ali, nem toda a categoria aderiu à greve. Algumas pessoas foram trabalhar, sendo que a operação do metrô no dia da greve ela estava parcial, ou seja, algumas linhas abriram suas portas, porém nem todas as estações foram abertas. Por exemplo, a linha 1 operou de Luz para baixo, que até Vila Mariana, se eu não me engano. A linha 3 também não teve nem Barra Funda nem Itaquera aberto, foi abrindo. Na Ponta Leste foi até Penha no máximo, na Ponta Oeste até Marechal Deodoro, se eu não me engano. Linha 2, ela chegou acho que até, não sei se ele chegou até Tamanduateí, mas no começo ela estava só entre Ana Rosa e Clínica, se eu não me engano. Linha 5 abriu depois, até Largo 13. A linha 15 ficou parado, já que são 2 estações, não tem por que ficar ali. Mesmo que se não tivesse ninguém, creio que o monotrilho em si, por si só, conseguiria operar sem as pessoas, né? A linha 4, lembrando, a linha 4 foi a única linha que operou normalmente, ela não teve interrupção, justamente por ser uma linha administrada por entes privados. Houve uma liminar por parte da Justiça do Estado de São Paulo, que garantia 80% de operação no horário de pico e 60% nos horários menos movimentados. Entretanto, a decisão foi descumprida, né? E a multa para o sindicato é de R$100 mil para cada estação que foi paralisada. Portanto, não sabemos se a multa será cobrada ou não. Mesmo porque o sindicato não deve ter nem dinheiro para pagar uma multa de uma estação. Imagine de tanto que foi paralisado, né? Então fica estranho aí, né? Não sabemos se a multa vai ser de fato cobrada. Mas, enfim, né? O impacto foi grande na cidade. As pessoas tiveram que pegar ônibus, foi acionado um sistema de contingência, o PAESE. E é aquela coisa, né? Você trocar uma composição de metrô por um ônibus ali é uma coisa que é totalmente diferente, né? Então as pessoas sofreram muito, tanto para ir para casa quanto para ir para o trabalho. E sem contar que o metrô fechou mais cedo nesse dia. Ele fechou até as 22 horas, né? A CPTM teve também algumas ações adotadas, aumento no horário de pico, maior oferta de trens para atender a demanda e a extensão da linha 7 até o Brás, excepcionalmente por causa dessa greve. Certo? Pouco mais tarde, no mesmo dia, aconteceu uma surpresa que ninguém esperava, né? O sindicato dos metroviários, né? No caso, algumas pessoas, né? Samia Bonfim, Toninho Vespoli, não sei se eles são filiados, acho que deve ser sim, filiados ao PSOL. Eles mandaram ali uma ação, certo? Para paralisar. Eles conseguiram, o juiz ele acatou essa ordem, esse pedido, paralisou o leilão, né? O juiz Adriano Laroca acatou o pedido e suspendeu o leilão, que ia ser realizado no dia seguinte, né? Eu particularmente já veria já o governador e o secretário com a cabeça tipo bufando de raiva, né? Lembrando que essa não é a primeira ação judicial, é a segunda. A primeira ação para quebrar a concessão aconteceu também nas vésperas do leilão, quando o deputado José Américo do PT ele mandou, fez com que o TCE investigasse a licitação, o edital. Foi feita toda a investigação, foi prestado todo o esclarecimento e no final o edital foi liberado com apenas uma alteração simples, né? Bom, até então o sindicato dos metroviários estava comemorando a greve, talvez não tenha dado o resultado esperado, mas pelo menos a ação impetrada pelo pessoal ali do PSOL deu certo. Mas no mesmo dia, eu nunca vi a justiça tão eficiente. Talvez eles passaram ali por um passe VIP. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele suspendeu a liminar. Suspendeu a liminar, né? O recurso foi formulado pelo metrô e pelo governo do estado de São Paulo. A liminar foi suspensa no mesmo dia. Nunca vi uma eficiência tão grande assim. Se o estado fosse eficiente assim todo dia, seria ótimo, não?
foi suspensa para delírio aí do pessoal do sindicato, né? Bom, suspenso então, bom, não tinha o que fazer, né? Dia seguinte era o leilão. E finalmente o leilão foi feito, foi realizado e temos um vencedor, né? Bom, como previu o Sindicato dos Metroviários, o consórcio vencedor foi o Via Mobilidade, que tem como participantes a CCR, certo? Como eles disseram que a CCR iria ganhar, né? E a Ruas Invest, que, né, lembrando da Ruas Invest, ela pegou a ação societária de 15% da Move São Paulo, então eles estão querendo investir bastante em PPP. Ágio de 185% sobre o valor da outorga fixa, ou seja, esse foi o valor adicional, né, ao que havia sido proposto anteriormente, que era cerca de 180, 190 milhões de reais. Foi dado de outorga fixa 553,8 milhões de reais pela linha, né? Certo? O concorrente que só foram concorrer duas empresas aí, dois consórcios. O concorrente é o consórcio Metrô São Paulo, formado pela CS Brasil, do grupo JSL, e por incrível que pareça, o metrô de Seul, né? O metrô de Seul estava participando também, né? Já que era uma concorrência internacional, membros de fora poderiam participar sem nenhum problema, né? O valor do concorrente acabou sendo de 388,5 milhões de reais. Entretanto, esse acabou cobrindo o valor de maneira bem ampla e acabou levando o caneco para eles, né? Lembrando que a operação comercial da linha tem prazo estimado de 20 anos, certo? E inicialmente será previsto um investimento de 88 milhões de reais para melhorias. Finalmente nós teremos as melhorias nas plataformas de Santa Amaro. O que se prevê é uma ampliação em Santa Amaro, mais 7 metros de plataforma para fora, além de instalação de 4 escadas rolantes adicionais. Não me pergunte como vão fazer obra numa ponta estaiada. Eu acho que vai ser algo muito... não sei, não me pergunte. O fato é que terá que ser feito, é importante ser feito essa obra. Porque a linha 5 vai passar por uma revolução. Quando ela integrar com a malha central, aí o bicho vai pegar mesmo. Então é importante que a concessionária já invista o quanto antes nessa ampliação da plataforma de Santa Amaro. Não sabemos se vai haver interrupção do tráfego, né? Bom, por enquanto não sabe muita coisa. O que sabe é que está previsto esse investimento. E durante todo o valor, né, que eles estarão ali concorrendo, ali, operando, a operadora deverá fazer um investimento estimado de 3 bilhões de reais, certo? O valor estimado do contrato, ou seja, do ganho total da operadora, é de 10 bilhões de reais. Isto não é lucro, lembrando, não é lucro. Esse valor é o valor que eles vão ganhar no total, no caso, o lucro bruto, né? Não o lucro líquido, né? Ou a arrecadação, para falar a verdade, né? Lembrando, por ser uma concessão, todo ativo, trens, estações, pátio, os trilhos, tudo pertence ao metrô de São Paulo, nada será dado, né? Justamente porque o que está acontecendo aqui é uma concessão para operação, uma permissão de operação, e não uma privatização, que é a venda de uma empresa estatal para uma empresa privada. Aí muitos perguntaram até antes do podcast aqui sobre as vantagens e desvantagens do setor público e do setor privado, que o setor público vai acabar perdendo, enfim. A visão é ampla, né? O que deve ser falado é o seguinte, que é importante. É muito importante deixar claro na cabeça das pessoas que a concessão não é uma privatização. A diferença é enorme, é gigantesca, é um abismo de diferença entre uma privatização e uma concessão.
a concessão apenas contempla a operação do sistema. É como se eu comprasse vários caminhões. Eu vou virar um empresário de logística, por exemplo, comprei vários caminhões. Ao invés de eu dirigir esses caminhões, eu contrato funcionários para dirigir esses caminhões. Os funcionários não serão donos dos caminhões. Eu sou o dono dos caminhões. Entretanto, eu vou pagar ao funcionário para que ele possa dirigir os caminhões. No caso do Estado, ele é dono e ele opera, né? No caso da PPP, que é a concessão, eu sou o Estado, vou pagar alguém para operar para mim. No caso, esse operador vai ter todo o custo administrativo, terá também o custo... Bom, voltando aqui, acabou cortando o áudio. Falando sobre a responsabilidade da operadora. Ela terá toda a questão do contrato com os funcionários, gestão de sistemas, manutenção, compra de insumos para os funcionários, para a empresa em si, enfim, toda a questão administrativa de funcionários, de manutenção, vai passar para as mãos desse administrador. Mas todo aquilo que foi construído pertence ao Estado. O Estado nunca está sendo alienado com a concessão, né? O que está sendo feito é praticamente uma contratação, né? Uma contratação às avessas, por assim dizer. Uma contratação, porque no final das contas o ente privado ele vai lucrar um pouco ali. A estimativa de lucro líquido mesmo fecha na casa de uns 3, 2 bilhões de reais aí nos 20 anos. É um valor bacana, né? No começo eles gastam mais mesmo, mas o retorno está no longo prazo. E aí sim, eles veem já o jogo no longo prazo. Agora, no caso de uma privatização, é diferente. Ser contra a privatização no setor metroferroviário é algo que, para todo cidadão consciente, ele tem que ser contra a privatização. Por uma questão simples. O setor metroferroviário é extremamente deficitário. Ou seja, ele não lucra. As pessoas pensam que pagam R$4 a passagem e acham caro. R$4 não é o suficiente para manter o sistema, mas é o suficiente para manter a estrutura que sustenta esse sistema. Profissionais, pessoas que estão ali trabalhando, o salário delas, as condições de trabalho, até mesmo o papel higiênico que elas usam dentro ali do banheiro, que elas vão lá, tem esse custo, né? Portanto, querendo ou não, se ocorresse uma privatização, muita coisa mudaria. A primeira coisa seria o valor da tarifa, que subiria drasticamente. Certo? Talvez teria um cuidado maior com o ativo, com as estações. Eles poderiam também fechar o ativo, ou seja, fechar estações para economizar mais, né? Mas é importante se falar. O setor metroferroviário, ele não lucra. Portanto, é uma área desinteressante para o setor privado. Por exemplo, saúde, por exemplo, é um setor que a iniciativa privada pode lucrar. Porque ela pode cobrar o quanto ela quiser pelo serviço. Veja aí grandes hospitais particulares, Sírio-Libanês, Albert Einstein, hospitais privados que têm essa tarifa. Setor de transportes, setor aeroviário, feito por empresas privadas também, cobram a passagem um pouco mais gorda, que dá para fazer manutenção. Agora, o setor metroferroviário também dá para fazer isso, só que você aumentaria a tarifa. E o brasileiro, ele está acostumado com o transporte público que é, em tese, barato, né? Porque, você paga R$4 para você poder andar vários quilômetros, depende, você pode dar toda a rede ali só por R$4. Ainda tem a transferência, que é um boi que o governo dá, certamente é muito bom. O povo sai na vantagem e nem sabe disso, né? Muito que se fala também é sobre o sucateamento do metrô por causa das concessões.
Bom, eu, na minha sincera opinião, né? Falam que a tarifa que eles dão a mais para o passageiro transportado pode prejudicar o metrô. O subsídio sempre existiu e sempre vai existir, seja no metrô ou na iniciativa privada. Afinal, nenhum grupo participaria desse leilão se não houvesse perspectiva de lucro. Seria trabalhar por altruísmo, trabalhar para simplesmente ter prejuízo. Não é bem assim que a coisa funciona. Portanto, né, o subsídio ele é essencial para se manter o sistema vivo. E no final das contas, qual é a vantagem real de uma concessão para o metrô público propriamente dito? No geral, a gente vai ter sim um enxugamento da folha salarial. Um ponto importante. Não quer dizer tratar a pessoa que trabalha com desdém, dando a ela um salário de subsistência. Mas é tirar os salários de dinossauro que muita gente no metrô tem. Tem gente que está no metrô, querendo ou não, é uma realidade, que está aposentada trabalhando. Tem gente que ganha mais de 35 mil reais por mês no metrô de São Paulo. E às vezes ganha esse dinheiro para ficar sentado 6 horas por dia numa cadeira e não trabalha nos fins de semana. É justo isso? Não é justo isso. Então, com certeza, é um melhor direcionamento do dinheiro. Número 2, questão de gestão. Você vai poder comprar insumos com quem você quiser. Certo? Você vai poder negociar livremente com qualquer empresa. Hoje em dia você tem até licitação para poder comprar papel higiênico, por exemplo, clipe de papel. Então é uma desburocratização, uma maior eficiência na compra de insumos é importante. E geralmente, o que talvez mais se perceba é a questão da gestão da qualidade, a limpeza, o trato com o ativo que você tem ali, que é do Estado, mesmo assim, o trato especial diferenciado, a segurança, que talvez é um dos pontos que mais investem nesse setor, certo? Portanto, é importante sim. Eu creio que a concessão vai trazer sim benefícios, certo? Deixem nos comentários o que vocês já acham em relação a isso. Muitas pessoas têm muitas visões. Alguns acham que a concessão vai piorar o serviço, vai sucatear, vai rechaçar o salário das pessoas e vai precarizar ainda mais o metrô estatal. Certo? Outros acham já que é um progresso e que deveria ser privatizado, mas não enxergam que... Na verdade, as pessoas que falam que tem que privatizar tudo, elas não enxergam sequer os relatórios de administração para ver se é viável você privatizar uma empresa como essa. Né? Elas não têm noção do que elas falam. Portanto, concessão é o máximo que tem que ser feito com uma ferrovia de transporte metropolitano. Ferrovia de carga pode ser sim privatizado. Ferrovia de longo percurso pode ser sim privatizado, que aquele poltronado bonitinho pode ser sim privatizado. Agora, transporte passageiro, que é de massa, que é uma coisa social, isso não pode ser privatizado. A menos que o Estado praticamente zere a taxação de imposto. Se zerar a taxação de imposto, talvez possa se ver aí uma maneira de deixar o Estado menor, mas privatizar no setor metroferroviário é algo totalmente inviável. Então não pense em privatização. A concessão é uma coisa boa porque você está dando na mão de um ente privado a gestão. Né? Continua sendo o Estado continua injetando dinheiro, só que a gestão desse dinheiro, a gestão de tudo isso pertence ao privado. E se o privado ter uma boa operação, não vejo por que o privado não lucrar se ele fizer um bom trabalho. Ou é ruim? A linha 4, por exemplo, ela faz um bom trabalho, tem os seguranças, tem toda aquela questão ali da agilidade do serviço, da boa prestação, um ambiente limpo, tem os quiosques, tem muito benefício, eles lucram, mas você, usuário da linha 4, se sente lesado?
Dificilmente vai acontecer alguma falha, dificilmente vai ter uma estação suja. Portanto, ao meu ver, a concessão vai trazer mais benefícios do que malefícios. Mas no final das contas, essa vai ser uma discussão muito ampla. Vão acontecer mais discussões futuramente. A próxima concessão na lista, na pauta, seria a concessão da linha 15 Prata. O edital foi lançado, não tem previsão ainda de quando vai acontecer o leilão, mas vamos ficar atentos. E a opinião aí fica com vocês. Se vocês gostaram, acharam a opinião válida, agradeço. Se vocês já acharam que eu tô cagando regra, também agradeço. Faz parte da vida, né? Porque ultimamente a opinião tá baseada muito no posicionamento político. Tem gente que só de ouvir privatização, a pessoa já acha que é ruim, porque é algo da direita. Quando a pessoa acha que tá defendendo estatal à esquerda, é um lixo, é um lixo. Não. Não pense que o metrô estatal ele é um lixo. O metrô estatal está muito longe de ser um lixo. Sabe? Eu acho que quem acha que o metrô estatal é lixo. Sabe? Mas eu acho que o metrô pode ser melhorado sim. E uma das maneiras de melhorar o metrô estatal é fazendo as concessões para os entes privados. Pois bem, nossa última notícia do podcast é a seguinte: dia 23 de janeiro, inauguração de Higienópolis Mackenzie, essa terça-feira. Finalmente, depois de tanta espera, depois de tanta coisa, será inaugurada a estação de Higienópolis Mackenzie. Quanto tempo demorou desde as obras? Faz parte da segunda fase, mas ela demorou um pouco, já que o consórcio construtor, infelizmente, fez o favor de não terminar as obras. Bom, lembrando que essa estação de Higienópolis Mackenzie, ela fará futuramente integração com a linha 6 laranja, certo? Uma integração muito importante. Ela vai operar, pelo menos a primeira semana, em operação assistida, das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E haverá cobrança de tarifa, ou seja, você não vai poder entrar na estação de graça e usar o sistema livremente, certo? A previsão de extensão do horário depois da operação assistida é a partir do dia 13 de fevereiro, né? Talvez o horário se amplie gradualmente, né? Provavelmente, não sei se vai ampliar totalmente, mas de maneira gradual, certo? A primeira sessão de 2018 a ser entregue, né? Em janeiro, né? Fora do prazo, mas está entregue pelo menos. E para esse ano temos várias estações para serem entregues. Oscar Freire ainda no primeiro semestre de 2018 e São Paulo Morumbi no final do ano, espera-se. Enquanto Vila Sônia fica só para 2019, 2020, não sabe muito bem como é que tá as obras por lá. Deu um pulo em São Paulo Morumbi, por sinal, tá muito bonita a estação. O pessoal tá fazendo obra, mas tá muito atrasado. Tem muita coisa para ser feita, é um buraco do... Nossa senhora, estão terminando ali o NATM. Nossa, é uma coisa absurda. A obra é um negócio enorme, gigantesco. Só você estando lá para saber o gigantismo de uma obra de metrô. É algo insano. O que as fotos mostram não é nem 10% do que está acontecendo de verdade, né? Mas é importante, né? Termos mais uma estação aí no sistema. Teremos uma série de inaugurações. Essa vai ser a única que eu vou poder ver praticamente. Infelizmente, ou felizmente, né, melhor dizendo, eu não vou poder ir em nenhuma inauguração depois de fevereiro. Ou seja, eu não vou conseguir ver nada. Nada. Todas as inaugurações eu vou perder por causa de uma coisa que está acontecendo. Por causa de um benefício que eu recebi, um prêmio, um resultado, enfim. Vocês terão notícias sobre isso mais tarde. Mas se vocês esperam uma cobertura minha da inauguração, não esperem isso de mim. Procurem outros canais, procurem no Lucas Souza. Lucas Souza ele vai nas inaugurações. Aliás, espero o Lucas Souza na inauguração de Higienópolis Mackenzie. Espero que a gente possa dar um papear lá, que a última vez que eu vi ele lá em Barbagato, eu passei direto por ele ali, eu filmei, também estava filmando, a gente passou direto.
né, deu só o joinha e foi embora. Mas ele vai estar nas inaugurações também. Eu não vou estar, infelizmente, só vou poder ver essas estações novas só no final de semana. Por causa que no meio de semana eu estarei fazendo pipipi. O que é pipipi? Não sei. Vocês vão descobrir só quando eu tiver o pipipi efetivado. Certo? Portanto, essa notícia... Tem um inscrito meu aqui que eu não vou lembrar o nome, mas ele sempre pergunta... Mas tá aí, 23 de janeiro, tá confirmado finalmente. Estarei lá para presenciar essa nova inauguração. Pois bem, esse foi o podcast da semana. Foram... notícias não foram... Talvez foram poucas, né? Mas no geral, notícias cheias, notícias fartas, notícias importantes. Tivemos muitas notícias administrativas, né? Problemas sendo resolvidos, soluções sendo implementadas, e aí uma leva de questionamentos, discussões. Eu acho que é melhor estatal, acho que é melhor privado, enfim, pessoal falando merda de todos os lados. Tem que ter alguém para botar ordem, tem que ter alguém para pesquisar a fundo, porque tem muita coisa sendo solta por aí sem consentimento. Então, nesses casos, o jornalismo neutro faz bem para a saúde, né? Aquele que somente noticia os fatos, que não toma partido, né? Eu tomo partido, então, né, quem gostar do que eu falei, sinta-se à vontade. Mas quem não gostar, também critique. Desse seu ponto, se não gostou de alguma coisa que eu falei, algum ponto que talvez eu tenha me contradito, né? Que eu me contradisse. Também coloque, enfim, que é importante que haja discussão, que haja conclusão. Talvez as pessoas não mudem de opinião, né? As pessoas não vão mudar de opinião por causa que tá muito enviesado hoje, a política tá muito na cabeça de todo mundo. Nunca vi um país tão politizado na minha vida, dependendo que é politizado errado. Mas enfim, agradeço mais uma vez a todos que ouviram o podcast, nossa 20ª edição. E, bom, uma boa semana para todos, até uma próxima edição do podcast No Trecho. Até mais.